Essa parte da China aqui, pessoal, vou falar um pouquinho mais de geopolítica para vocês, mesmo que eu não seja formado nessa área, né? A gente que trabalha aí com política de saúde, entende um pouco de epidemiologia, sabe que tudo isso tem impacto nas políticas públicas do mundo e na geopolítica mundial também. A China, por ser um país que tem um regime diferente do regime ocidental, né? Um regime, assim, não dá para definir o que, que ele é exatamente, né? Mas seria aí um comunismo pró-mercado, alguma coisa assim, um socialismo pró-mercado, com alguns elementos ali, e um governo prático. Eu acho que uma das. Do que a gente pode ter certeza é que é um governo mais autoritário, né? Um governo que toma decisões acima do que. Sem que a população participe muito dessas decisões. E uma dessas decisões foi a política de Covid zero, né? A política de Covid zero que fez com que a China ela segurasse os casos de Covid por meio de uma estratégia na qual foram feitos lockdowns seriados e lockdowns pesados, com muita punição aos cidadãos que saíam fora desse regime, né, que iam contra esse tipo de regime, tá? Chegou um ponto que isso ficou insustentável. A gente já falava aqui ao longo do ano, né, que a política de Covid zero a gente tinha que acompanhar até onde ela iria, para que a gente visse quais seriam os impactos no mundo, na China, tanto do ponto de vista econômico, quanto até onde a China ia aguentar. Porque existe uma pressão também do vírus sobre a população. O vírus vai se inserindo, encontrando ali bolsões de vulnerabilidade. Isso é bem estudado, que quando você tem um vírus de extrema transmissão, como é a Omicron, né, o coronavírus variante Omicron, você tem estudos mostrando que normalmente esses vírus encontram o que a gente chama de bolsões epidemiológicos, que são pequenas comunidades de pessoas vulneráveis, vulneráveis não porque elas são um grupo de risco, mas porque elas não têm um nível de imunidade suficiente para conter a infecção, e aquilo fica circulando de forma indefinida nesses pequenos grupos, mas de forma a não chamar a atenção do sistema de saúde, né? A gente pode até chamar isso de transmissão críptica também, em alguns casos, quando a transmissão é muito baixa, silenciosa. Na China não foi esse o caso, a China teve vários episódios de mais de 300 casos, 1.000 casos, esporádicos assim, em que ela disparava naquela cidade, naquele bairro, uma política de Covid zero. Tá? Isso vinha a um custo econômico gigantesco. Vocês sabem que a China é o país hoje, vai ser ultrapassado pela Índia, mas é o país hoje mais populoso do planeta, com uma densidade demográfica muito grande. Então, ele é um ambiente perfeito para a proliferação de vírus respiratórios. Então, faz sentido do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de saúde pública, sem colocar na balança essa questão de liberdades individuais, geopolítica, faz sentido que a China adote essa medida para que ela não tenha gastos lá na frente. Então, ela custa muito caro para as regiões afetadas, mas não impacta o país inteiro. Só que isso tá, essa política de Covid zero ela foi perdendo a força e agora aconteceu uma coisa que há muito tempo não se vê na China, né, que são protestos em larga escala contra a política de Covid zero. O que aconteceu foi que parece, né, que houve um incêndio em um prédio em que morreram 10 pessoas em uma região onde estava tendo a política de Covid zero. E os manifestantes, não sabemos se é verdade ou não, os manifestantes estão justificando o protesto porque essas pessoas não teriam morrido se não houvesse essa política deles ficarem em casa. Então, isso disparou uma série de protestos pelo país, em várias cidades que estavam em lockdown, e no início o governo não repreendeu essas pessoas, o que também foi diferente, porque o governo normalmente repreende esse tipo de manifestação, tanto é que você tem poucas ao longo da história aí que combatem o regime, porque a repressão é muito forte. Mas nesses últimos dias aí não houve repressão inicial, mas agora os protestos também estão diminuindo porque existe uma repressão policial muito forte. O governo chinês está reforçando as polícias nas ruas, está diminuindo o acesso das pessoas à internet. É um governo que tem essa característica, né, de restringir a liberdade individual para poder conter e impor os seus interesses. Então, o alerta da semana ele envolve muito mais essa questão geopolítica do que a gente pode esperar do, dessa nova política da China, que está perdendo a força em relação a tanto a políticas de saúde quanto ao que a gente pode esperar no Brasil, tá? Então, o alerta da semana é isso. Bom, existem muitas críticas sobre o como que a China adotou, sobre esse projeto de Covid zero que a China adotou. Existem muitas críticas do ponto de vista de especialistas de saúde pública, porque ela é insustentável.
E ela tem um risco também. Ela vai gerar uma população que nunca teve contato com o vírus. Então a gente tem um grande laboratório de mais de 1 bilhão de pessoas que tem apenas a imunidade vacinal, tá? Depois eu vou comentar também sobre isso, que existe aí uma imunidade vacinal criada por vacinas de vírus inativado, não são vacinas de RNA, que tem uma efetividade maior. Então a China, também por questão geopolítica, preferiu adotar vacinas inativadas próprias, como a Sinovac, né, a Coronavac, em detrimento de vacinas de RNA, por uma questão de geopolítica. Não vamos adotar a vacina dos Estados Unidos, nem as outras vacinas. A alemã lá, a Pfizer, por exemplo, que é a BioNTech também. Então vamos adotar a vacina Coronavac. Esse é um problema, porque a população não se expôs ao vírus, então o nível de imunidade da população contra os novos vírus, ele está baixo. Ele é apenas um nível de imunidade criado pelas vacinas inativadas, que tem uma efetividade menor, contra o vírus de Wuhan, né, que foi criado ali, a vacina foi criada para combater o vírus de Wuhan. Então, as críticas vão muito nisso, de erros por manter a política de Covid-0 por tanto tempo, não expor a sua população de forma controlada aos casos quando eles estavam em baixa, e agora nessa nova onda da BQ1, a população está querendo sair. Então, no pior momento em que você poderia sair dessa política de Covid-0, a população está criando esses protestos. Então, as críticas vão além, elas falam de não tem estratégia de saída da Covid-0. Então, a China pode enfrentar aí um tsunami de casos, que é o receio dos especialistas, tá? E aí tem várias reportagens mostrando como que a China está acabando com os protestos das restrições da Covid, reforçando censura à internet para evitar novos processos, a organização desses processos. Né? Então é uma situação bastante complicada. E quando você olha os dados, quando você vai para o dado epidemiológico, você vê que a China está atingindo um patamar bastante elevado de casos. Né? São 25 casos por milhão de habitantes. Parece pouco, mas é porque a China tem 1 bilhão de pessoas, né? Em números absolutos, esses números já estão batendo ali os 40, 50 mil casos por dia, beleza? E os dados da OMS, que são mais precisos do ponto de vista do que está acontecendo na China, do que os próprios dados do Our Road in Data, os dados da OMS nos mostram ali algo em torno de 395 mortes por semana na China. A China, mesmo com a política de Covid-0, ela não zerou os casos. Já tem algumas semanas que os casos estão muito acima de zero, batendo ali 200 mil, 300 mil casos, às vezes 600 mil casos por semana na China. Então esse gráfico aqui é por semana, tá, pessoal? E as mortes já bateram 2 mil por semana e 395 nessa semana atual, tá, que ainda não terminou. Então isso é muito importante porque a China hoje ela tem um número de mortes parecido com os picos de 2020, quando ela começou a adotar a política de Covid-0 lá no início da pandemia. Isso pode sair do controle, por causa principalmente dessa questão da imunidade que eu falei.